brincar e ouvir. Qual é a conexão que tem entre essas duas coisas? É o que nós vamos conversar aqui nessa live, espero que seja curta, que eu sempre falo isso, né? Sobre a importância do brincar para que a gente escute melhor, para que a gente preste melhor atenção. Porque não basta a gente ouvir, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente está ouvindo. Então, muitas vezes a gente ouve várias coisas e a gente não presta atenção, afinal, né? No nosso ambiente, a gente está recebendo esse estímulo o tempo todo, né? Estímulo sonoro, pessoas falando, e a gente precisa escolher qual elemento do ambiente nós vamos prestar atenção. E, doutor Tiago, tudo bem? E nós precisamos fazer isso, nós precisamos escolher esses critérios, né? Só que o que acontece, né? Para as nossas crianças isso nem sempre é muito simples, justamente por uma dificuldade nesse rastreio, né? Nesse rastreio de estímulos do ambiente. Então nem sempre é muito simples para elas. Então nós temos que trabalhar isso. Eu vou fazer em breve uma live só sobre o uso do modelo mais estruturado, né? De procedimentos mais estruturados para a gente usar o brincar com Gustavo Tosi. Hoje eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre a importância do brincar e do ouvir, né? Desse comportamento de ouvinte. Então, gente, eu trouxe aqui, eu fiz um resuminho para a live e peguei de vários materiais. Eu tô trazendo um pouquinho do Ables, trazendo um pouquinho do VibMap, trazendo um pouquinho do livro da Camila Gomes, que é muito bom que ela traz sobre habilidades básicas. E vamos lá ver a questão, por exemplo, o que é esperado para uma criança, antes de eu chegar no assunto, vamos lá ver o que é esperado para uma criança de 0 a 18 meses em relação ao brincar, em relação ao VBMAP, por exemplo. O VBMAP, ele traz o seguinte, de 0 a 18 meses, as seguintes perguntas sobre o comportamento de ouvinte. A criança atende e responde a palavras faladas por outras pessoas? Então, a primeira pergunta, atende para a voz de um falante? O adulto falando com a criança enquanto brinca, o adulto cantando, fazendo contato visual 5 vezes. Tempo de observação, 30 segundos, e depois eu passo para vocês essa questão do VibMap, né? Lá no grupo eu tenho a tese de doutorado da Martoni, que é maravilhosa e é gratuita. Aqui, segunda pergunta que traz no VibMap, responde ao ouvir o seu nome pelo menos 5 vezes? Olha para o falante, olha, toca ou aponta corretamente 5 reforçadores diferentes, uma pessoa da família, um animal de estimação, um personagem ou qualquer outro tipo de reforçador, apresentados 2 em 2 à frente à demanda de um adulto. Tipo, onde está a mamãe, onde está o Elmo, né? Que é o da Vila Sésamo, se eu me lembro, né? Esse daqui eu tô falando sobre o VibMap. Eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Terminando aqui, eu coloco lá no grupo. Vou colocar a tese da Martoni, né? Que é gratuita, então... Aqui, executa 4 ações motoras diferentes quando solicitado sem dica visual. Você pode pular, bata palmas. E ele coloca aqui as pontuações, né? Seleciona o item correto de um conjunto de 4 itens do ambiente comum da criança para 20 diferentes objetos ou figuras. Mostre-me o gato, aponte o sapato. Então, traz isso daqui para o comportamento de ouvinte, de 0 a 18 meses. Agora eu vou falar sobre o comportamento de brincar, o que ele traz sobre o comportamento de brincar de 0 a 18 meses, o brincar social, que ele também tem um brincar sozinho, né? Aqui, ó, faz contato visual com uma... faz contato visual com uma forma de mando 5 vezes. O adulto entre a criança, olha nos seus olhos e sorri para ele. É um exemplo dado. Demonstra que quer segurar ou brincar fisicamente, subindo no colo da mãe, pelo menos 2 vezes. Espontaneamente faz contato visual com outras crianças 5 vezes. Eu tenho tempo ali, tenho tempo para cada questão dessa, tenho tempo, depois eu coloco lá a tese e vocês olham. Espontaneamente, sem dica do adulto, se engaja em brincadeiras paralelas perto de outras crianças por 2 minutos.
senta-se perto da criança na caixa de areia, por exemplo, quando leva no parquinho. Espontaneamente segue os pares ou imita movimentos motores 2 vezes, segue outras crianças em uma brinquedoteca ou parquinho. Então a gente termina aqui de 0 a 18 meses do brincado VibMap. E agora eu vou falar um trechinho que o Ables, ele pula já. O Ables, ele foi produzido pelos mesmos criadores do VibMap, mas ele já pula um pouquinho. Que ele fala aqui: permitir que outros manipulem ou toquem os brinquedos. Então você leva lá o brinquedo para o parquinho e permite que os outros troquem os brinquedinhos junto. Então, eu vi aqui esses primeiros pontos com vocês sobre o que é esperado para uma criança de 0 a 18 meses. O meu filho, por exemplo, ele tem quase 4 anos e ele não atende todos esses quesitos, né? E a gente vem para a habilidade a importância da habilidade de brincar para o ouvinte. Então, por exemplo, quando a gente vai brincar com nossas crianças e a gente vai, por exemplo, dar o copinho para dar para o boneco. Então você fala, pega o copo e dá para o bonequinho, ele tá com sede. Então você vai criar toda essa brincadeirinha. Olha o tanto de comando que tá envolvido nisso. O copo, ele tem que entender o que é o copo, porque essa aqui é a questão do comportamento de ouvinte. O comportamento de ouvinte envolve muitos itens associados. A pessoa tem que entender, por exemplo, pegue o copo e dê para o boneco, dê para o neném, você dá o nome que for. Olha o tanto de coisa que a criança tem que entender. Ela tem que entender que isso é copo, o que é pegar, o que é dar. Tá com sede, então tem que dar na boquinha. Ela não vai simplesmente jogar. Então, assim, tem que entender essas questões quando a gente está falando sobre linguagem receptiva e sobre a importância. E quando você está brincando, você está num momento divertido com a criança, né? É uma coisa interessante, deixa de ser tão rígido, não tira um pouquinho daquela cara que a gente dá da rigidez, né, da terapia, mas continua sendo terapia. E aí, gente, chega no ponto, por que eu tô fazendo essa live e falando sobre isso com vocês? Eu comecei a ter essa questão de desenvolver isso com Aquiles, porque o brincar dele estava muito baixo. E não era só o brincar, a linguagem receptiva dele não estava tão desenvolvida, ele estava desenvolvendo várias outras coisas, como imitação, como o contato visual dele tinha melhorado muito, começou a ecoar mais sons. Só que o que estava acontecendo? A gente começou a ter que trabalhar o tato com ele. E o tato, o que estava acontecendo? Ele estava muito dependente de certas dicas. E aí, quando a gente foi investigar tanto essa questão do tato, quando fomos investigar, a gente viu que a linguagem receptiva dele também não estava tão boa e o brincar. E isso começa a ficar crítico, porque, por exemplo, você vai pedir coisas para a sua criança, para que ela faça, para que ela se engaje, e na terapia isso começa a pegar. A não estava conseguindo desenvolver. Então a gente começou a fazer de forma estruturada programas de brincadeira. Como é que a gente estava estruturando? Como nós estamos estruturando, né? O brincar, por exemplo, de dar comidinha para os bonequinhos. Então eu pego algo que o Aquiles gosta de manipular, massinha, ou própria comida. Hoje ele deu maçã. Ele gosta muito de maçã. Eu piquei a maçã, coloquei no potinho, e tava um cachorrinho que ele anda para um lado e para o outro, mas ele fica chupando a orelhinha e tudo, não faz aquela brincadeira dita de forma funcional, né? Brinca da forma dele. E a gente foi dar comidinha. Então, foi totalmente estruturada a brincadeira e nós fizemos a história do momento comportamental. Que eu chegava para Aquiles e perguntava, Aquiles, o que é isso? Aí, maçã, tateou? É maçã. Ele olhou a maçã, tateou, ele não ia comer no momento. Eu, dá a maçã pro bonequinho? Ele pegava a maçã na colherzinha e dava pro bonequinho. Você acha que ele não precisava de ajuda? Ele precisou de ajuda nesse aspecto de pegar e dar pro bonequinho quase todas as vezes. Nas primeiras tentativas, nos primeiros dias, ele precisou de ajuda total. Eu pegava lá na mãozinha dele e dava.
Aí depois ele ganhava a maçãzinha. Então, foi essa brincadeira. Então, ele pegava ali, primeiro perguntava o que era, ele pegava, dava pro bonequinho, e depois ele ganhava a maçã. Porque depois de dar pro bonequinho na colher, ele dava. E a gente está trabalhando aí coordenação motora, eu vou fazendo perguntas. Então, assim, isso é uma das brincadeiras. Outra brincadeira que eu tenho feito com Aquiles é do mercado. Eu pego, e olha que a gente faz a gente faz a performance visual também. Eu pego essas frutinhas que dividem no meio, o tomate, banana. A banana eu tenho que pegar, na verdade, a banana não tá junto, mas é o tomate, o pimentão, enfim, alguns legumes e tudo, dessas frutinhas de plástico, deixo espalhado pela casa, e a gente vai com um carrinho de supermercado que ele tem, e aí eu falo, Aquiles, pega ali o tomate. Aí ele vai lá, pega o tomate. Aí a gente continua andando pela casa, Aquiles, pega o pimentão. Aí ele vai lá e pega o pimentão. Então ele vai fazendo esse rastreio visual, então a gente está trabalhando a questão da performance visual. Daqui a um tempo eu vou começar a colocar esses itens todos juntos para ele pegar o certo. Por enquanto eu estou colocando cada um separado. Então ele vai pegando. E no final tem algo comestível. Então tem sido bastante maçã, gente. Eu tô precisando mudar um pouco, porque, enfim, aí é uma brincadeira. Aí o que tá acontecendo? O Aquiles, ele não brincava com carrinho há uma semana atrás. Eu tô falando coisa de uma semana. Ele não brincava com carrinho de forma funcional, que é o que a maioria das pessoas usam, carrinho empurrando assim. Ele pegava o carrinho, virava, tentava tirar a cestinha. E agora não, ele vai, pega e sai andando pela casa com carrinho, em questão de uma semana. Então, isso é ótimo, isso é maravilhoso, estou extremamente feliz com isso. E ele continua brincando das outras formas também, não tem nenhum problema. O que eu quero é que ele explore o brinquedo de várias formas possíveis. Isso que é o objetivo do brincar, né? Então, isso daí é uma das brincadeiras. Outra brincadeira que a gente está fazendo também, do bonequinho, de dar banho. Então, das atividades dele é o Fala Lava, que é a da Fono. Então, ele pega a esponja, eu falo, Aquiles, lava o boneco, ele lava. E logo que ele fala lava, ele passa a esponjinha no bonequinho. Então, tem tirar a roupa do bonequinho, colocar a roupa. Ele consegue fazer sozinho? Não consegue ainda. Eu tô dando ajuda total para ele colocar, mas eu já tô vendo a intenção dele tentar. Então eu já tô começando a diminuir um pouquinho o nível de ajuda para colocar e tirar a roupinha do boneco. E a questão de lavar. É uma bagunça? É uma bagunça. É uma bagunça o tempo todo. Mas esse caminho eu vou dando certos comandos para ele e ele vai treinando esse comportamento dele de ouvinte. Outra brincadeira que nós estamos fazendo também, que é o de jogar as coisas. Sim, jogar as coisas. Jogar a bola. Sabe esses túneis que tem de pano que vem junto com barraquinha e tudo? A gente pega a bola, o carrinho, e aí eu falo, Aquiles, vai, que a gente tá fazendo vai, aí ele vai, que aí ele ecoa, né? Vai, aí vai e empurra. O vem, Aquiles, vem, aí ele vem pra brincar, que quando eu vou começar a brincadeira, Aquiles, vem, Aquiles, senta, porque ele já sabe que vai começar a brincadeira. Eu peguei várias coisas que ele gosta, por exemplo, a massinha, né, que ele adora. O problema da massinha é que ele adora comer também a massinha. Então tem que ser essas massinhas ou feitas em casa, ou essas que não tem problema, porque vira e mexe ele dá uma mordida na massinha. É um desastre isso, mas eu já comecei a trabalhar essa questão. Então, chego pro Aquiles e falo, vem! Aí ele vem! Aquiles, senta! Ele já vendo a massinha, a caixinha de massinha. Ele vai e senta, porque sabe que vai ter uma brincadeira. Então, por enquanto, você tá vendo que nós estamos trabalhando apenas um passo por vez, né? Nós estamos trabalhando um passo por vez. Então, o livro, por exemplo, da Camila Gomes, que é maravilhosa, ela já começa por aí, que o primeiro programa dela é de um passo, que é sente, levante, vem aqui, joga a bola, bata palmas,
pule, dê um beijo, jogue isso, enfim, ela vai colocando todos esses passos no livro dela e é muito interessante. Eu recomendo demais para vocês esse livro da Camila Gomes. Então, gente, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, a importância do brincar para o comportamento de ouvinte. É uma habilidade básica, é maravilhoso esse livro. O brincar para o comportamento de ouvinte. Por quê? A gente está ouvindo vários estímulos do ambiente e nós temos que definir qual que é importante ou não. Então, por exemplo, aquele teste da TV que o pessoal costuma fazer se a criança tem algum problema de audição, que normalmente os médicos perguntam. Olha, meu filho, eu falo com ele, ele não presta atenção. Mas aí o médico pergunta, mas quando você liga a TV, ele presta atenção no que você presta atenção na TV, sai correndo quando coloca aquele desenho que ele gosta? Ah, sim, ele vai. Então ele discrimina no ambiente, ele discrimina, a gente sabe que alguns autistas têm dificuldade na discriminação de estímulos no ambiente, mas ele consegue fazer essa discriminação. Por que ele faz essa discriminação? Porque aquilo dali é muito interessante, aquilo dali puxa a atenção dele. Então a gente tem que se tornar interessante também. Por exemplo, o comando parar. Eu faço muito com Aquiles esse comando, porque é muito importante, porque nossas crianças podem sair correndo, e a nossa voz, quando a gente fala para, é para, gente, para, não pode prosseguir, porque parar é importante, a criança está saindo correndo, tem a questão de segurança. Então eu faço muito essa brincadeira com Aquiles, a gente está pulando, e eu falo, para! Aí ele para. Aí eu vou, faço cosquinha e brinco com ele, aí a gente tá correndo, corre pra casa, porque o vizinho desespera, né? Corre pra casa pra um lado pro outro, corre. E eu falo, para, tem que parar na hora. Por quê? É importante. A gente tá fazendo um treino pra vida e nós estamos fazendo uma brincadeira, que é o de parar. Aí ele parou, eu já pego, tem que aproveitar que o menino ainda é leve, né? Daqui a um tempo eu não dou conta mais disso. E levanto ele, jogo lá no sofá, e faço cosquinha, e brinca, e vamos voltar a correr. Então é muito importante essas brincadeiras para o comportamento de ouvinte, e a gente tem que pensar em estratégias que dê certo com nossas crianças, o que dá certo com Aquiles, talvez não dê certo aí na casa de vocês, e a gente tem que ir testando para cada ambiente, para cada família, com os comandos que são necessários aí. Então, por exemplo, quais são os comandos que são muito necessários que o Aquiles preste atenção aqui, que a gente elencou como essencial? Cata, pega, fecha, abre, vem, vai, para. O que mais? Sai. Então, assim, até quando eu quero sair, eu vou sair, eu quero que Aquiles entenda, eu falo assim, Aquiles, mamãe vai sair, então tchau. Então é para ele entender que eu tô saindo. Então é muito importante a gente ir trabalhando isso. Arruma, o Elias lembrou de arruma. O arruma também. Então nós temos que começar a trabalhar, e a Camila Gomes, ela traz um passo a passo que eu achei muito bacana. Tem um livro também da Margarete que é muito bom, o como é que é? É Passo a Passo, da Margarete. É um livro muito, muito bom, que eu recomendo bastante. Aqui, no livro dela, ela divide a linguagem receptiva em o programa de instruções de um passo, instruções de 2 passos, identificar partes do corpo, identificar pessoas familiares, identificar objetos, identificar figuras. São 6 programas que ela coloca. É bem bacana isso daqui, ela coloca os protocolos, como seguir. O livro dela é maravilhoso, eu realmente recomendo a leitura, é uma leitura fácil, ela mostra como estruturar os programas. Então, gente, visto isso, primeiro dever de casa que nós temos que fazer como pais, principalmente se a gente não tem terapeuta, né? Porque eu sei que muitos que me seguem que não têm condições financeiras de pagar terapia, não estão na fila do SUS, é essa conversa que eu tenho principalmente com quem não tem com quem recorrer.
Então, assim, a gente tem que fazer a tal da linha de base, né? A gente tem que saber o que nossa criança faz e o que ela não faz e o que ela não deveria fazer. E aí, o que eu recomendo para vocês? Baixem o Portage. Tem o Portage, que é um material maravilhoso para vocês fazerem, saber qual é o repertório da criança de vocês. Lá é divididinho, é gratuito. Eu tenho uma live só explicando sobre o Portage. O VibMap tem a tradução da Martoni. O VibMap é um instrumento complicadinho, mas vocês vão ali na parte, ele chama de ouvinte, se eu bem me lembro. O VibMap, se eu bem me lembro, ele chama de ouvinte. Vocês vão ali na parte de habilidade, de 0 a 18 meses, aí depois vão seguindo, de ouvinte do brincar. Só para ter uma noção mesmo, ter uma noção como... Será que minha criança está fazendo isso? E a gente tem que pensar em frequência. Ele sempre fala... Olha aqui, o VibMap é maravilhoso que ele chega e fala o seguinte. E em 30 minutos... observação de tempo. Em 30 minutos, você vai observar se a criança fez pelo menos 5 vezes. Se ela fez as 5 vezes, você vai marcar lá que feito, dá um ponto. Se marcou, se fez de 2 a 4 vezes, você vai dar meio ponto. Então, para você ter uma noção como pai, como mãe, então meu filho, ele não tá atendendo, ele não atende a minha voz, ele tá atendendo poucas vezes a minha voz num período de 30 minutos. Então, eu tenho que fazer uma brincadeira que ele se atente mais à minha voz. E quando fala atentar, é aquele contato visual breve, não é para ele ficar olhando. Gente, ainda tem uma coisa interessante. Quanto mais brincadeiras vocês fizerem, assim, que vocês envolvam essa questão do comportamento do ouvinte e do brincar, ele realmente ajuda muito nesse processo do contato visual. E a gente não quer esse contato visual da criança fixada, porque no autismo isso pode ser aversivo. O que a gente quer que a criança faça o rastreio visual. Então, assim, quando eu tô fazendo brincadeira com Aquiles, ele tem que prestar atenção na minha mão, ele tem que prestar atenção no meu rosto, e ele tem que estar ali prestando atenção na voz, tem que estar prestando atenção em várias coisas envolvidas, então na minha boca. Então, a gente quer que a criança desenvolva esse rastreio. Tem canais maravilhosos que falam mais sobre brincar, como a Samile. A Samile, ela gosta muito de falar isso. Vou colocar aqui o canal dela. Cadê? A Psico Samile. Ela é muito boa nessa questão de brincar. E a Criando Pais Protagonistas também, elas entram muito nessa questão do brincar. Eu acho bem bacana. A Gleice das Neves, ela falou também que gosta bastante disso, que ela trabalha com isso. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero ter sido produtiva a live de alguma forma. Eu vou lá para o grupo do Telegram colocar os materiais para vocês, então a gente se encontra lá. Se você não está no meu grupo do Telegram, você pode ir pelo meu site, né, para acessar o grupo do Telegram, ou simplesmente fazer a busca lá de Dânia CF. Então, eu vejo vocês lá, eu vou abrir lá rapidinho para ter uma conversa com vocês, que agora o Telegram pode ter vídeo chamada de até 30 pessoas com a carinha. Então, a gente se vê lá. Tchauzinho, gente. Obrigada.